Olá pessoal, boa noite a vocês do YouTube, boa noite a vocês do TikTok, coisa boa noite a todos, coisa boa estar junto com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o domínio de si próprio e não do outro, né? O domínio que a gente tem que ter de si e não do outro, senão a gente se torna obsessor literalmente. Tá, então nós vamos bater um papo gostoso sobre isso tudo. Já entrou aí Ana Lauren. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite a todos que vão entrar, boa noite a todos que já estão entrando, tanto no YouTube quanto no TikTok também. Márcia, Paz, boa noite, Odete, Vitor Hugo, Ivanete, sabe, Rosalina, Kéria, Neuza, Ana Laura. Bom, boa noite a todo mundo, gente, boa noite, coisa boa. O domínio de si, não do outro. Meu nome é Wagner Andrade. Faço parte aqui do Século, Centro de Expansão Consciencial, e do teu web, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanufo. Sou psicoterapeuta, mestre Reiki, também trabalho com terapias regressivas, sou hipnoterapeuta, terapeuta de florais, fitoterapeuta, cristaloterapeuta, reikiano, né, que eu já falei. Então, quer dizer, tem um bocado de terapia aí pra gente fazer, para poder dar uma aliviada nas tensões, porque na verdade estamos vivendo num mundo onde o domínio da ira, né, o domínio do poder, a falta de paciência está tomando conta das pessoas, e uma fica querendo dominar a outra, uma fica querendo tomar conta da vida do outro, né? Nós estamos numa polarização ultimamente tão grande em relação a tudo, né? A política, a pontos de vista. Muitas vezes essa irritabilidade chega ao ponto do crime acontecer, e são coisas que nós não queremos, não é? Nós que estamos tentando ampliar a nossa consciência, melhorar o nosso íntimo, desenvolver uma paz interior. Nós precisamos cultivar isso tudo. Veja que as coisas não acontecem por acaso. Eu termino abrindo hoje, quando vou bater cabeça logo cedo para os Zereis. Estou com a guiazinha dos Zereis aqui, que é a Rosinha. Estou com a guia de seu Zé aqui por dentro. Estou com a camisa de seu Zé também. Tá? Então, assim, uma das coisas que mais se recomenda é o que menos se faz, que é essa discussão inútil que a gente vive tendo no dia a dia, tentando dominar primeiro a opinião alheia, né? Você não vai conseguir nunca dominar a opinião de ninguém, e muitas vezes a discussão ela é infundada. Nós estamos vendo isso acontecer, inclusive até dentro do próprio meio espiritualista, né, onde diversas correntes do pensamento político terminam entrando no pensamento filosófico, no pensamento de religiosidade, não de religião, tá, gente? De religiosidade, de espiritualidade, né? E aí cai num terreno muito perigoso, que é o terreno do tentar dominar o outro para impor suas vontades a respeito de determinadas ideias, de determinados fatos ocorridos, às vezes usando fake news, às vezes utilizando as redes sociais. Nós estamos com uma arma extremamente poderosa, extremamente perigosa ultimamente. Boa noite a todo mundo, Maria Alves, boa noite Sandra, boa noite Isabel, boa noite Veloso, boa noite todos que estão entrando, todos, muito obrigado por participar. E nós estamos aí vendo um cenário extremamente perigoso, extremamente delicado. Então hoje, no nosso Conversando sobre Espiritualidade, eu escolhi exatamente esse tema, o tema do, ao invés de dominar a si, você fica querendo dominar o outro. Primeiro você tem que ter domínio sobre si, sobre a sua ira, ter mais paciência e tal. Quando eu bato cabeça hoje de manhã,
Onde é que eu abro? Exatamente o imperativo da paciência e ver o que é que eles falam sobre o imperativo da paciência, tá? Ele diz o seguinte, isso é um livrozinho chamado Atenção, Gente, de Chico Xavier, psicografado por Chico, de Emmanuel, tá? E muito interessante. É improvável que raros amigos pensem na paciência por imunização contra o suicídio, porque algumas pessoas chegam a tirar a própria vida por conta de determinadas situações, como funcionam as cartas. Ah, querida, hoje nós não estamos falando sobre cartas. Eu quero ir para a luz quando desencarnar. Ah, todo mundo quer, viu? Louco, né? Bom, todo mundo quer ir para a luz, tá? Todo mundo tá afim de ir para a luz, todo mundo tá afim de ascender para coisas melhores, né? Mais interessantes. Nas áreas das atividades humanas, bastas vezes, ele diz, surgem para a criatura determinados topos de provação para cuja travessia nem sempre bastará o conhecimento superior. É necessário que a alma se apoie no bastão invisível da paciência a fim de não resvalar em sofrimentos maiores. Eis porque nos permitimos endereçar reiterados apelos aos irmãos domiciliados no plano físico a fim de que se dediquem ao cultivo da compreensão. Se te encontras sobre o impacto de conflitos domésticos ante aqueles que se façam campo de vibrações negativas, usa a tolerância, quando possível, em auxílio à segurança da equipe familiar a que te vinculas. Nas decepções, sejam quais forem, reflete o valor da ponderação em teu próprio benefício. Diante de golpes que te sejam desfechados, esquece injúrias, agravos e pensa nas oportunidades do trabalho que te farão apoio defensivo contra o desespero. Sob acusações que te reconheces imerecida, ouvida o mal e não alimentes o fogo da discórdia. Quando te falte a atividade profissional, continua ajudando tanto quanto puderes nas tarefas de auxílio espontâneo aos outros, aprendendo que atividades nobres atraem atividades nobres. E com isso, para breve, te reconhecerá em novos posicionamentos de serviço segundo as tuas necessidades. Se o desânimo te ameaça por esse ou aqueles motivos, recorda a importância de teu concurso fraterno em apoio de alguém e não te des o luxo de paradas improdutivas. Em qualquer obstáculo a transpor no caminho, conserva a paciência por escora e guia, e de pensamento confiante na divina providência seguirás adiante, afastando para longe a tentação da fuga e reconhecendo em tempo estreito que há sempre um futuro melhor para cada um de nós e que em todas as tribulações da existência vale a pena esperar pelo socorro de Deus. Eu acho isso tão bonito, tá, gente? A gente ter paciência, ter tranquilidade e reconhecer que muitas vezes a imposição, né, tudo que você coloca como imposto, né, andejó e tal, boa noite e tal, curte aí, bata a carinha e tal, curtiu Inácio Amaro, Miracali, andejó, bom, todo mundo que está entrando aí, Raí, muito obrigado por curtir, muito obrigado por estar na nossa live. É muito bacana. Astânia, boa noite, querida. Como é que você tá? Que coisa boa. Eu adoro quando você me chama de menino, viu, Astânia? Eu me sinto mais jovem do que nunca. Toda vez que você coloca assim, boa noite, menino. Eu digo, poxa vida, graças a Deus uma pessoa me chamando de menino. Mas, bom, é muito importante, tá? Exatamente essa coisa de ter domínio sobre si. Principalmente... eu acho sim, tá certo. Eu acho que é muito importante a gente cultivar, sabe, essa coisa de retirar esse pensamento que a gente pode dominar o outro, o pensamento do outro, a vida do outro, as escolhas do outro. Cada um tem sua escolha, gente, cada um tem seu perfil. A gente não tem como, sei lá, interferir no pensamento de uma outra pessoa.
Os espíritos tentam isso, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que foi lançado em 1857 na Codificação Espírita. Eu sou espírita há 36, vou completar 37 anos de espiritismo, tenho aí pelo menos uns 6 anos de Umbanda e tal, como sacerdote e teólogo umbandista. A nossa linha é muito ligada, muito conectada ao espiritismo, né? A Umbanda surgiu com Zé Fernandinho de Moraes em 1908, exatamente dentro de uma casa espírita, né? Na Federação Espírita de Niterói. E como Zé Fernandinho de Moraes, ele tinha a codificação espírita em cima da mesa dele, né? A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi fundada por ele, tinha exatamente a codificação espírita em cima da mesa, porque é muito importante estudar espiritismo. O espiritismo é fundamento para tudo, né? E Kardec perguntou na pergunta 459 se os espíritos influenciavam a nossa vida. E aí os espíritos responderam, eles frequentemente é que vos dirige. Quer dizer, os espíritos nos dirigem, né? Mas pode ser para o bem ou para o mal, pode ser para coisas fúteis ou para coisas nobres, pode ser para coisas que enobrecem a alma ou pode empobrecer tua alma. Mas Wagner, como é que eu faço para enobrecer minha alma? Poxa, pensando em coisas boas, aumentando a tua vibração, não tentando dominar outras pessoas, porque aí você se torna obsessor. Você é um formador de opinião. Você sabe o que é formador de opinião? Um formador de opinião é uma pessoa que tem... Boa noite, dona Célia, como vai? Um formador de opinião é aquela pessoa que tem o potencial de como influenciar pessoas, né? De influenciar ideias, de influenciar situações. E muitas vezes a gente utiliza esse poder, que é um poder fantástico, né? Um poder maravilhoso, o poder de mudar a face, né? A ideia sobre determinados pensamentos. Isso aí é uma coisa muito bacana quando a gente faz para o bem, quando a gente faz para construir algo. Quando a gente faz para destruir, quando a gente faz para derrotar uma outra pessoa, né, através da nossa influência capciosa, muitas vezes, né, o que eu chamo de assim, influência maligna, né? Influência que você utiliza para oprimir outras pessoas, para destruir outras pessoas, para fazer com que outras pessoas pensem o que você quer que pense sobre. Deixa eu só dar uma mudada aqui, tá, gente? Porque bateu aqui numa... Meu Deus, peraí. Deixa eu só dar uma mudada, deixa eu só dar uma consertada aqui, que terminou caindo aqui no... Bom, tudo bem, tranquilo. Então, o que é que acontece, né? Muitas vezes nós tentamos influenciar outras pessoas através da nossa formação de consciência, do nosso desenvolvimento e da nossa intelectualidade. Boa noite, Simone, tudo bem? Como é que vai? Para influenciar de forma errada a outra pessoa. Seja a mulher com o marido com a mulher, o namorado com a namorada com a namorada, o namorado com o namorado, o marido com o marido, porque a gente não tem preconceito aqui não tem esse negócio, tá certo? Então, na realidade, muitas vezes o que acontece é a gente tentar dominar através da nossa persuasão e nosso poder sobre outras pessoas, porque nós temos esse poder. Nós temos esse poder de influenciar, não é mudar a cabeça de ninguém, tá? Dominar a cabeça de ninguém. Mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, no relacionamento entre homem e mulher, o marido tentando dominar a mulher ou vice-versa, a mulher tentando dominar o marido. O pai tentando dominar a cabeça do filho, dizendo você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Ora, se você gosta disso ou daquilo, faça você. E não tente dominar uma outra pessoa. Então, antes de dominar ou tentar dominar a outra pessoa, pense primeiro dominar você. Quando você dominar você e se sentir seguro, você vai exemplificar para outras pessoas e não dominar.
O domínio é para os fracos, né? Tentar dominar os outros é coisa de gente fraca, tá? Coisa de gente que tem como é bobagem na cabeça. Quer dizer, você maldosamente utiliza da sua persuasão, do seu poder de convencimento para criar uma influência negativa sobre uma outra pessoa. Kardec chamou isso de uma coisa muito simples, chamada obsessão, tá? Toda pessoa que tenta dominar a outra, seja lá como for, politicamente, socialmente, financeiramente, dentro de uma sociedade, dentro da casa, da residência, do lar, toda pessoa que tenta fazer esse tipo de coisa é um obsessor. É um obsessor. Às vezes não tem a intenção, às vezes tem até boa intenção. Tá? Ah, Wagner, como uma pessoa tenta dominar o outro por boa intenção? Às vezes, por exemplo, um pai tenta dominar o filho a não se meter com drogas, a não se meter com álcool, a não se meter com gente que não presta, a não se meter dentro de uma quadrilha. Então, é um domínio que ele tenta obter sobre o filho, mas não consegue, porque cada um faz segundo o seu livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio é uma das leis mais respeitadas. Aliás, são leis. Deus não derroga as próprias leis. Bota na sua cabeça isso. Deus não derroga as próprias leis. Então, se ele colocou o livre-arbítrio para nós, que nós escolhêssemos o nosso caminho, nem ninguém pode influenciar no nosso caminho, porque aí é onde está, por exemplo, o nosso tratamento espiritual aqui em apometria, é um tratamento que demonstra esse processo. Em que, por exemplo, a gente pode sim trazer um obsessor de forma coercitiva, quer dizer, de forma obrigatória, para ele vir aqui depor. Por quê? Porque ele não está mexendo no livre-arbítrio do outro, então a justiça divina, a justiça universal, impõe a ele que ele venha aqui se explicar. Por que é que ele está influenciando na vida do outro? Né? Por que é que ele está fazendo esse tipo de coisa? Da mesma forma, dentro da sociedade, a gente vê pessoas tentando deprimir a outra, tentando colocar a outra para baixo. Hoje eu gravei um vídeo logo cedinho, né, sobre essa questão de quando você pega uma determinada maturidade. Boa noite Alex, boa noite Letícia, boa noite todo mundo que está entrando, boa noite gente. Coisa boa, boa noite, bota aí na carinha, bota aí pra curtir, dá uma curtida aí, curte vocês também aí do YouTube. Algumas pessoas entram e tal, não curte, dá uma boa noite, né? No pessoal do YouTube também, tá certo? Rubens, boa noite Josileide Gama. Boa noite, Josileide, tudo bom, querida? Tudo jóia? Adriana, boa noite e tal. Então, as pessoas às vezes utilizam da sua boa argumentação, da sua eloquência, né? Que é o poder de saber falar, de saber se colocar para convencer a outra a fazer coisas erradas, ou então para tentar mudar uma situação que às vezes é imutável. Hoje, quando eu gravei o vídeo, eu falei sobre essa questão de a gente ter maturidade suficiente para escolher o que quer na vida da gente. E quando a gente escolhe que olha para frente, não olha mais para trás não. Por quê? Porque a gente decidiu. Mas tem gente que não amadurece, que sai de fruta verde para fruta podre. Não passa pelo amadurecimento não, tá certo? Tudo bem, sou espírita kardecista, coisa boa, Josileide, que coisa boa, coisa boa. Eu me sinto espírita também, tá, Josileide? Eu me sinto espírita, me sinto umbandista, eu sou um universalista, na realidade. Eu me sinto budista, me sinto taoísta, me sinto tudo isso. Mas a minha formação principal na espiritualidade é a formação espírita, porque eu tô e outra coisa, dentro da nossa tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, eu botei o nome Eurípides Bassanufo porque ele foi um dos baluartes do espiritismo no final do século XIX, no começo do século XX.
Foi um dos caras assim mais fantásticos dentro do espiritismo. E eu acho e acredito que mediunidade não deve ser exercida sem estudo. A gente precisa estudar, por isso que nós temos o nosso curso também no EDUS, de apometria e desenvolvimento mediúnico. Nós estudamos sempre mediunidade. Eu sempre dou palestra na segunda-feira à noite, Palavras de Luz. Palavras de Luz também na quarta-feira à noite, às 19 horas. Todos os dois às 19 horas. Toda sexta-feira, Café Espiritual, às 19 horas no YouTube e TikTok. E todo domingo, às 19 horas no YouTube e TikTok. Então, quer dizer, essa informação espiritual, informação sobre o ser e não sobre ter, tá? E ter não tem problema nenhum, é uma energia. Só que você não pode só pensar em ter, você também tem que pensar em ser. Tá? Nós somos seres espirituais utilizando um corpo material para nos manifestar aqui na nossa terceira dimensão, tá? Na Terra, por exemplo, mas em todo o planeta, todos os planetas de terceira dimensão. Você estuda o kardecismo, você não estuda. Eu também dizer aqui que estudo isofabiana, bom. Léo Fabiana. Bom, estudo sim. Na realidade, o Pentateuco Kardeciano é o nosso fundamento aqui na tenda de estudos humanistas Eurípides Bassanufo, tá? O Pentateuco Kardeciano, que é o livro dos Espíritos, foi em 1857, né? Foi o início de tudo. O livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eu sou espírita desde que me entendo por gente. Eu acho que com 20 e poucos anos de idade eu comecei no espiritismo, porque eu tinha uma mediunidade forte, respeito a Umbanda e o Candomblé, e tenho afinidade. Que coisa boa, Josileide Gama, que coisa boa. Eu acho assim, que a gente tem que ter respeito por todas as religiões, tá? Porque cada pé cabe um sapato. Vocês concordam comigo? Por exemplo, tem muita gente que não tem ainda, ou não quer, não gosta, não entende ainda a autorresponsabilidade. Para esses é fantástico ser evangélico, é fantástico ser católico, porque obedece às regras do medo católico, do medo evangélico, do medo, né? Não, o diabo vai te pegar, Deus castiga e por aí vai. Deus nem castiga, nem existe diabo, nem existe nada disso. O único diabo que existe é você mesmo, para você mesmo. Você, quando não sabe exercer o domínio sobre si próprio, aí tua consciência adoece, você não dorme de noite, pronto, danou-se, lasca tudo, né? Me sinto como se estivesse sem lugar no mundo. Isso é horrível, porque isso você consegue explicar isso. Ivone, sou psicoterapeuta também, tá? Essa é a minha profissão, tá? De manhã e de tarde eu exerço a psicoterapia, e à noite eu faço esse trabalho voluntário, tanto dos tratamentos espirituais e tal. Bom, para poder te falar sobre isso, Ivone, entra no meu particular, conversa comigo lá e tal, a gente bate um papo, nós temos a nossa conversa fraterna, né? O nosso encontro fraterno, que é todos os sábados. Eu falo inclusive em videoconferência, não é só presencialmente não. Eu também trabalho através da videoconferência para todo mundo, né? Não é só para todo o Brasil, não é para todo mundo. Todo mundo que tiver uma internet, uma conexão com a internet, seja aqui ou em qualquer outro país, em qualquer cidade de outro país, pode entrar em contato comigo e a gente conversa sobre tudo isso, tá? Às vezes a solução, sabe, Ivone, tá eu costumo sempre dizer que existe o trinômio. Eu sempre repito isso aqui. A medicina tradicional, porque às vezes atinge teus neurotransmissores, atinge teu cérebro, e aí você precisa tomar remédio sim, precisa ir para o psiquiatra sim, precisa da segunda coisa, que é um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista. Se você é médium, eu recomendo um psicoterapeuta holístico, um psicanalista holístico ou um psicólogo holístico, quer dizer, que veja o todo e não veja só a parte, tá certo? Não só veja a parte material, veja a parte espiritual também, porque você é um ser espiritual, você não é um ser material.
A prova disso pega, faz o seguinte, abre um caixão depois de 2 meses para ver se você vê o que é que tem dentro. Só coisa podre e tal, às vezes, e depois de 10 anos só tem a caveira lá, tá? Só tem mesmo o osso limpo, e você não é isso que você está se apresentando. Tem que botar isso na cabeça. Você ouve as rádios, novelas da Casa Espírita Eurípides Bassanufo. Ah, é massa, é bacana, muito bonito. Eu não gosto muito de ouvir rádio novelas, tá? Léo Fabiana, né? Fabiane e Fabiana. Eu não gosto muito eu gosto de papel. Eu amo, isso é bacana. Eu gosto de papel, eu sou tradicional demais. Eu tenho 57 anos, vou completar 57 anos agora, dia 22 de março. Então, cara, eu gosto de papel, né? Então, assim, eu tenho livros, eu assisto palestras e tal, conheço a história de Eurípides Bassanufo todo. O grande médium que era Eurípides Bassanufo era católico, se converteu ao espiritismo, foi para o espiritismo na época em que era uma coisa terrível, mas ser espírita era coisa terrível. Da mesma forma que tem-se muito preconceito hoje contra Umbanda, Candomblé, esse tipo de coisa, tinha-se preconceito contra o espiritismo. O espiritismo, na realidade, chegou no Brasil de forma muito elitizada, né? Você imagina, 1861 para 1862 chegou a primeira casa espírita, foi na Bahia. E aí, na época que chegou aqui, chegou através dos caras que tinham condições de viajar para Paris, tá certo? E quem era que tinha condições de viajar para Paris, né? Para poder trazer a doutrina espírita de lá? Gente que tinha grana, né, velho? E aí é lógico que o espiritismo se transformou nessa tríade aí de filosofia, religião e ciência, né? Mas o espiritismo sempre foi filosofia e ciência, com uma base moral, né? Kardec, quando recebeu a notícia de que o espiritismo tinha chegado no Brasil e que estava circulando uma revista espírita no Brasil, parecida com a revista espírita dele, ele disse: eu li o que vocês mandaram para mim no vapor, porque mandaram um mês depois, chegou a notícia para Kardec. Kardec leu e disse: o que só me preocupa aqui é essa ligação do espiritismo com religião, tá? Essa ligação com religião. Porque o espiritismo não é religião, não se propõe a ser mais uma religião que vai ser esquecida ou distorcida. E a gente vê muito hoje em dia o espiritismo sem espíritos, né? Casas espíritas que tem apenas passes e palestras e não tem o trabalho mediúnico, que é a base do espiritismo, é a comunicação, o contato direto com a espiritualidade, né? A prova de que existe a sobrevivência dos espíritos, entendeu? Então, muitas vezes, né, a gente transforma as coisas. Quando chegou aqui no Brasil, em 1862, você fala exatamente o que eu penso. Quando chegou aqui em 1862, 61 para 62, foi a preocupação de Kardec, né? Disse: poxa vida, pronto, vai virar outra religião e tal. Não deu outra. Por exemplo, os livros psicografados por Chico Xavier, de André Luiz, falando em cidades espirituais e etc., foi negado pela Federação Espírita Brasileira no começo. Não era publicado pela Federação Espírita Brasileira. Em 2002, quando o Chico desencarnou, a Federação Espírita Brasileira ainda não publicava o livro dele. Obrigado, querida, obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Então, quer dizer, eu conheço o espiritismo, eu leio o Pentateuco Kardeciano uma vez por ano, tá? Então, pelo menos aí umas 8, 9 vezes eu já li o Pentateuco Kardeciano, porque eu leio todos os anos, tá? E toda vez que eu leio, eu encontro coisa nova no Pentateuco Kardeciano. Muitas vezes a gente vê espíritas sem estudar espiritismo. Estuda espiritismo, rapaz. Estuda espiritismo. E eu peguei e estudei teologia de Umbanda e sacerdócio de Umbanda. Não me sinto sacerdote, mas sei da utilidade que a Umbanda tem.
E a gente não pode ser preconceituoso contra nada. Aliás, o preconceito por um espírito é um contrassenso tão grande, tá? É um paradoxo, é um jogo dos contrários tão grande no mundo que vocês nem imaginam. Isso é exatamente você tentar dominar a espiritualidade. Ah, não, quem tem a única verdade é o espiritismo. Não é. Muitas vezes o espiritismo, quanto mais você estuda, menos a gente sabe. Exatamente isso. Todas as vezes que eu leio, minha filha, eu sinto exatamente o que você terminou de dizer. Exatamente. Tá? Quanto mais você estuda, menos você sabe. Não existe doutor em espiritismo, não existe doutor nisso. Agora, se tem uma coisa que é verdadeira, é que dentro do espiritismo não deveria ter preconceito. Nem preconceito de raça, nem preconceito de cor, nem preconceito de espíritos. Doutor Bezerra de Menezes muitas vezes entrou numa reunião mediúnica espírita, plasmado o perispírito dele como preto velho, e foi renegado, e depois voltou como doutor Bezerra de Menezes, e os médios videntes da casa viram, né, porque veio o perispírito, né, e quando viram o perispírito do doutor Bezerra, expulsaram primeiro o preto velho, né, quando viram o doutor Bezerra voltando, e se plasma do doutor Bezerra. Doutor Bezerra disse: eu já estive aqui, mas só que eu estava travestido, né? Eu tinha me mudado meu perispírito, porque o perispírito ele é plasmado pelo próprio espírito. Eu vim como preto velho. Vocês, não satisfeitos de terem preconceito contra pessoas, agora estão com preconceito contra espírito também. Saibam vocês que na espiritualidade não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem nada disso. Tá? Isso é coisa de humano, isso é coisa da tridimensão, então não tem cabimento esse preconceito, tá? E a gente estava falando exatamente sobre essa imposição, essa soberania que a gente tem, essa soberba, essa forma mal encarada de ver as coisas, de ver as situações. Ao invés de a gente ter o coração aberto e não tentar dominar o outro, na fé do outro, nas coisas, a gente deveria admitir. Tem um sapato para cada pé, entendeu? A gente tem que admitir que existem pessoas que em casa tem um preto velho. Nossa Senhora, acendo vela, faço tudo que acho de bem. Muito bem, minha filha. Aqui tem um congá também. Aqui nós temos um congá. Hoje eu já firmei vela para Ibeji, para as crianças, né, para os hereis. Oferendei as balas e tal, a água de bolinha que eles gostam. É isso aí, minha filha. Tá? Você acha que 90% das pessoas não estão conectadas a isso no mundo espiritual? A maioria dos espíritos são terra-terra. 90% dos espíritos não desencarnam, apenas morrem. Então, para a gente ter um contato direto com eles, tem que ter uma coisa mais popular. E a coisa mais popular que eu já vi, tá? E mais universalista, foi a Umbanda, tá? Mas isso não me desconecta do espiritismo, não me desconecta do budismo, não me desconecta das filosofias socráticas, da filosofia platônica, não me desconecta de Marco Aurélio, de Sêneca, de todos eles, de Epicteto, do estoicismo em geral. Então não me desconecta das culturas hindus e do conhecimento, da sabedoria do Bhagavad Gita e do Mahabharata, que é o livro dos hindus, tá? Não me desconecta de nada disso, de Hermes Trismegisto e as filosofias egípcias. Então a gente tem que entender e estudar tudo, para não ter preconceito, conceito prévio sobre, e isso gera uma dominação, tá? A partir do momento em que eu tenho preconceito, eu quero dominar o outro na sua fé, eu quero dominar o outro na maneira como eu penso, como eu quero, como eu gosto. Você não é outra coisa senão um obsessor quando você faz isso. Você é obsessor. Tá? Você é obsessor, você fica querendo que o outro siga o caminho que você... Não, siga o que você gosta. É como você disse aí, tem um preto velho em casa acendo vela, não. Vamos corrigir, você firma a vela para ele, porque você pega a vela e coloca
sua energia naquela vela, tudo tem um fundamento, gente. Os fundamentos são especialmente belos, e a gente precisa se conectar a esses fundamentos. Ter o raciocínio, mas ter o amor no coração, não tentar dominar ninguém, não tentar sobrepujar ninguém à sua crença. Tudo tem fundamento extremamente, exatamente, concordo muito com você. Pois é, exatamente, a gente precisa abrir o coração. Não, eu sou espírita kardecista. Primeiro, não existe espírita kardecista, né? Espírita é espírita. O nome espiritismo foi montado por Kardec, que era um pedagogo, tá certo? Kardec era um cientista, era um pedagogo. Kardec foi responsável, aos 24 anos de idade, pela reforma gramatical francesa. Tá certo? Imagine, Hippolyte Léon Denisard Rivail é o nome do sujeito, tá? Que depois adotou o pseudônimo Allan Kardec. Mas o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quer dizer, um estudioso, um poliglota, um cara que conhecia e que dominava 6 idiomas. Então não era qualquer um, meu filho. Não era qualquer um. E outra coisa, altamente conectado às coisas positivas. Quando falava, tinha o maior critério para entender os espíritos e saber quem eram os espíritos que estavam se comunicando com ele. Exato, mas é muito difícil para as pessoas entenderem isso que você está falando. Concorda? É difícil mesmo, viu, Fabiana? É muito difícil mesmo, você tem toda a razão. É muito difícil, tem muita gente que não entende isso aí, não encaixa na cachola da pessoa, de jeito nenhum. Tá? Acha que é preconceito. Por exemplo, tem espírita que diz que não, nós não cultuamos imagem. E dentro do centro espírita mesmo que eu frequentava, tinha imagem de André Luiz, Joana de Anjos, Allan Kardec, Leon Denis e tal. Não cultua imagem. Que papo furado é esse? Não tem ritual. Não tem ritual. Toda reunião espírita tem a prece de início, alguém fala um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e começa a... Isso não é ritual, não. Isso é ritualístico, cara. Você é de onde? Eu sou de Caruaru, Pernambuco, Josileide. É Josileide, né? Não é Josileide? É Josileide Gama. Na verdade, as pessoas já acham que somos loucos. Finalmente alguém pensa assim, cheguei a pensar que eu era doido. Me perguntar se... Não é não, meu filho. Genir Miranda. Não, meu filho, não é não. Você não é doido não, você tá certo, tá? Não existe esse negócio de não ter ritual não, rapaz. A gente é daqui da terra. 90% das pessoas são ritualísticas, precisam focar uma imagem, focar alguma coisa para poder direcionar o pensamento. É energético isso. As pessoas morrem. Morrem. O corpo morre. Isso aqui é uma vestimenta. Isso aqui é como se fosse uma roupa. Você não troca de roupa todo dia? Pois é. É uma roupa que vai ficando rota, que vai ficando desgastada e chega um dia que a pessoa vai para o plano espiritual. Qual é o problema disso, gente? A vida é um sopro e o corpo é uma roupa, é uma veste. Entendeu? Nós não somos corpo. Abre um caixão, já falei, abre um caixão daqui a 100 anos para você ver se tem alguma coisa dentro. Não tem nada mais, nem pó. Tá certo? Vamos lá. Isso é muito bacana porque essa discussão nos faz imaginar as coisas certas do jeito certo e não do jeito errado, tá? Vamos respeitar, vamos entender, domine a si primeiro, tá? O primeiro domínio que a gente tem que ter é de nós mesmos. Marco Aurélio, que era imperador de Roma e foi um dos filósofos estoicos, ele era chamado de imperador filósofo. Ele dizia assim: não tente convencer ninguém que é um homem de bem. Seja. Então quer dizer, seja o que você diz que é, tá? E não tente convencer as pessoas de que você é. Isso é imposição, é domínio.
É domínio. Ah, não, dentro do centro espírita, dentro da casa evangélica, dentro da casa católica, dentro do terreiro de Umbanda, dentro do terreiro de Candomblé, dentro da sinagoga, dentro sei lá, da mesquita, eu sou um homem de bem. Agora em casa eu sou um carrasco. Tu acha mesmo que tu vai se salvar desse jeito? Salva é exatamente essa caridade de nós conosco mesmo, de melhorar a nossa consciência, de transformar, de ajudar as pessoas a chegarem a essa nova consciência. Por isso que o nome do nosso século foi Centro de Expansão Consciencial. E do teu web, a coisa mais intelectiva possível, tenda de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo, que foi um intelectual da área. Vocês não sabem o que era Eurípides Bassanufo. O cara era fantástico, pô. Cara, um médium fenomenal. Hoje trabalha, segundo Vanderlei Oliveira, que é médium e tal, escreve vários livros, inclusive livros como Exu, né? O Cumpridor do Karma, e Pombagira, né? As cumpridoras do amor, do sagrado feminino. Poxa, cara, isso é bacana pra caramba, a gente entender essas coisas. Tá? Ele tem uma trilogia que é fantástica. Vanderlei Oliveira dá notícia através de Dona Maria Modesto Cravo, de que Eurípides Bassanufo hoje trabalha muito com os centros de Umbanda, tá certo? Todo homem bom vai para o céu, não importa a sua religião. Céu, não sei, mas vai para um lugar melhor, porque é onde sua consciência indica, tá certo? Você vai para... O céu ou o inferno são conscienciais. Se você dorme a cabeça bem no travesseiro, você já está no céu, tá? Se você não dorme de noite pensando nas bobagens que fez, nas escorregadelas que deu na vida, cara, é porque você está no inferno, cara. Então o céu e o inferno são conscienciais. E é muito bom quando a gente desencarna, quando a gente vai embora, porque morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. Morrer é perder as funções biológicas e ficar apegado a coisa, carro, dinheiro, joia, terreno, posição, posto, tá? Desencarnar é deixar tudo isso aqui e sair com a consciência tranquila para o mundo espiritual, sabendo que vai estar lá o teu guia, teu mentor, o pessoal para te esperar com todo o amor e todo o carinho. Todo mundo é tratado com amor e com carinho, até o pior marginal, tá? Todo mundo é. Só que não é todo mundo que está preparado para receber esse amor, esse carinho. E que está na vibração dos mentores espirituais. Esse é o grande problema. A mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? A mudança vem daqui, de dentro de mim. Não vem de fora. Não é eu me conectar a uma religião e me salvei. Não é eu ir ser confessado pelo padre, pronto, o padre tirou meus pecados. Quer dizer que tirou tua consciência, tirou as besteiras que você fez, todas as besteiras que você fez na tua vida. E outra coisa, não se culpe, tá? Buda dizia, 75% do tempo vivemos no passado, 20% no futuro e apenas 5% do presente, que é a única coisa que a gente tem. O passado gera depressão, o futuro gera ansiedade. Então você, em vez de viver o teu presente e viver bem, sem tentar comandar e dominar a si próprio, você fica tentando dominar a vida do outro, se meter onde não é chamado, né? Criar problemas com os teus parceiros, com os teus amigos, com os teus familiares. Criar problema e ser preconceituoso contra gênero, contra cor, contra posicionamento político. Cara, a gente precisa botar de uma vez por todas o amor no coração. Veja só o que é que Chico diz, tá? Em algumas mensagens dele, tá? Domínio da ira. Tá? O que está acontecendo ultimamente é a ira. Veja só o que Chico diz, tá? Tão comuns se te fazem a irritabilidade e o reproche, que estás perdendo o equilíbrio, o discernimento sobre o limite das tuas forças. Habitua-te à reprimenda e à contrariedade de tal forma que perdes o controle da emoção.
deixando de lado os requisitos da urbanidade e do respeito ao próximo. Frequentemente deixas-te arrastar pela insidiosa violência que vai instalando no comportamento, passando de um estado de paz ao estado de guerra, por motivos de menos importância. Quer dizer, por qualquer besteira você entra em estado de guerra, você quer brigar com as outras pessoas. Sem te dares contas, perdes o contato do amor e passas a ser temido, por extensão, detestado. Porque a pessoa começa a te detestar. Lógico, você quer dominar. A irascibilidade gera doenças graves, responsáveis por distonias físicas e mentais de largo alcance. Da ira ao ódio, o passo é breve, momentâneo, e o recuo é difícil. Tento e faz uma revisão dos teus atos, tornando-te mais comedido e pacificado. Entenderam? Entenderam o que dessa questão? Nós temos que nos tornar pacificados. Não tentar dominar o outro, tem que dominar a si próprio, dominar os teus instintos, as tuas manias, os teus pantins. Entendesse como é? Então quer dizer, poxa, muda a cabeça, muda a forma como você encara as coisas. Seja responsável por si próprio e pelas bobagens que faz. Não bota a culpa na outra pessoa, nem no obsessor. O obsessor só entrou porque você abriu a porta. Obsessão só acontece quando a gente abre a porta de dentro para fora, não de fora para dentro. Nenhum obsessor entra na tua vida sem você chamar e sem você entrar na vibração dele. Então, gente, tem que entender uma coisa, tá? Quando a gente começa com ira, quando a gente começa com impaciências, azedumes, mau humor, com tristezas, com pessimismo, é lógico que nós vamos atrair espíritos dessa natureza e pessoas dessa natureza. Espíritos encarnados e desencarnados, quer dizer, pessoas vivas e pessoas mortas. Nós mudamos à noite mesmo, nunca mudaremos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos, é isso mesmo, é porque você digitou, saiu errado aí. Nunca mudaremos ninguém. Exatamente. Você muda a você. Você transforma a você e não ao outro. O outro está fora do teu alcance de mudança. Então trate de mudar a si. Trate de transformar a si próprio. Saiba lidar com as adversidades, como diz o estoicismo. Saiba lidar com os problemas. Nós falamos sobre a harmonia na sexta-feira. Tá? A harmonia interna. Ser harmônico é saber lidar com o problema que vai acontecer inevitavelmente. A vida não é só de maré cheia. A vida também tem marés baixas, marés de baixo calão. Entender as coisas horrorosas que acontecem conosco. A gente sempre acha que acontece só com os outros. A morte de um familiar, uma doença, uma traição, uma desonestidade, uma perda de ganho financeiro. A gente sempre acha que só acontece com os outros. Aí a gente não se prepara. Tem que estar preparado, tá certo? Tem que estar muito preparado. Boa noite, Carbi Farias. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Josileide Gama. Boa noite todo mundo. Gente, muito obrigado pelas curtidas. Muito obrigado por tudo. Tá certo? Hoje nossa live vai durar um pouquinho menos. Vamos durar aí, o que? 50 minutos. Sou Carol. Prazer. Prazer, Carol. Que coisa boa você estar aqui conosco, tá? Muito obrigado pela tua presença em nossa live. Muito obrigado por comparecer a essa tentativa, né? Porque isso é uma tentativa, né? Ótima live, que coisa boa. Coisa boa, querida. Muito obrigado pelo elogio. Veja, hoje nós vamos terminar um pouquinho antes, que eu estou fazendo um curso também de programação, um curso master, mais um curso master de programação neurolinguística, e a aula vai começar agora de 8 horas. Então eu vou sair para poder assistir a aula. Já estamos aí em 49 minutos,
né? Quase 50 minutos, solta 10 minutos para eu entrar na minha outra live, só que dessa vez para estudar. Tá vendo? A gente estuda, eu preciso estudar o tempo todo, estudar, aprender, desenvolver, criar coisas, não deixar a mente vazia. Como dizia vovô e vovó, mente vazia, oficina do demônio. Não existe demônio, mas existem obsessores vivos e mortos, tá certo? Sua live é ótima, mas é um nível hard. Valeu, meu irmão. Muito obrigado aí, querida. Muito obrigado a todos. Valeu. Paz, luz, namastê, saravá, muito axé para todo mundo. Tá? Paz e luz, um beijo muito grande no coração de vocês. Até a próxima live. Não tente dominar os outros, domine a si. E aí você vai exemplificar os outros através das suas boas ações. Ok? Beijão para vocês. Tudo de bom para vocês. Assim seja, espero ver mais vezes. Toda segunda, toda quarta, toda sexta e todo domingo às 19 horas eu estou aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Ok? Valeu, forte abraço para todo mundo. Paz e luz, muito axé. Valeu, tchau, gente.